De Keiichi Tsuchiya a Takumi Fujiwara, é indiscutível a popularidade que o Toyota Corolla de quinta geração mantém desde o seu lançamento lá nos anos 80 até os dias de hoje. Considerado o carro que popularizou o drift ao redor do mundo, assim como a maioria dos carros japoneses pré-anos 2000, ele foi lançado em diversas carrocerias e em diversas versões, confundindo até os mais entusiastas da plataforma. Corolla, Sprinter, Trueno, i86 e i85, será que você sabe diferenciar todos esses nomes e o que cada versão significa? Fica tranquilo que hoje eu vou te explicar todas as diferenças que você não sabia sobre o Toyota Corolla de quinta geração, ou i86 para os mais íntimos. Fala pessoal, meu nome é Max, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Overflick. Dessa vez a gente está trazendo o segundo episódio da série As Diferenças que Você Não Sabia, trazendo aqui a lenda do Drift, a E86. Se você quer ver mais vídeos como esse aqui, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, deixa o like aí para ajudar a divulgação e também para ajudar no incentivo a gente a gravar esses vídeos. E não se esquece de ativar o sininho também para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Se você tem alguma sugestão de um carro que a gente tem que trazer aqui para essa série, deixa aqui na seção de comentários que a gente vai ler e os mais votados vão ser considerados para os próximos episódios. Em 1966, a Toyota lançava a primeira geração do Corolla, chamada de E10, marcando o início de um domínio de mercado que perdura até os dias de hoje. Com um motor 1K de 1.1 litros, 59 cavalos, transmissão manual e tração traseira, o Toyota Corolla era um sedã compacto, econômico e confiável, que caiu no gosto dos japoneses e não demorou muito para cair no gosto de outros países. Em novembro daquele mesmo ano, a Toyota já iniciou a exportação e em 1968 chegou aos Estados Unidos, somando um total de vendas na terra do tio Sam de 71 mil unidades só naquele ano, 139 mil unidades em 1969 e chegando às 208 mil unidades em 1970. A primeira geração se estendeu até abril de 1970 e contou com 3 diferentes carrocerias: sedã, coupé e perua. As gerações seguintes mantiveram o espírito do Corolla, sendo um carro compacto de tração traseira e confiável. Em 1974, ele recebeu o título de carro mais vendido ao redor do mundo e continua até hoje sempre lá no topo. A quantidade de carros com o nome Corolla lançadas entre a primeira e a quarta geração é tão grande que a gente não vai conseguir falar de todos eles aqui. Então, bora logo para a geração que mais interessa pra gente, que é a quinta geração, a geração do i86. A Toyota lançou em 1983 a quinta geração da plataforma do Corolla, chamada de E86, a qual viria a ser a última a ser lançada com tração traseira. Os designers receberam uma ordem simples e clara da diretoria da Toyota: construir um carro digno de ser chamado de Corolla naquela geração que seria a última onde eles ainda eram divertidos de dirigir, antes de se tornar um carro de tração dianteira. A popularidade dessa geração vem de diversos fatores. O carro por si só era um carro econômico, divertido e confiável que conquistou diversos fãs, mas o que realmente colocou a E86 no radar dos entusiastas foi o drift. Em 1987, Keiichi Tsuchiya, em parceria com a revista Option, lançava para o mundo o vídeo chamado Plusp, onde ele demonstrava todas as suas técnicas de drift e pilotagem extremamente agressiva, porém ainda suave, subindo e descendo as montanhas do Japão. O vídeo fez muito sucesso na época e Keiichi Tsuchiya passou a ser reconhecido como o pai dos E86 e também, é claro, o pai do drift. Se você quer saber mais dessa história, eu recomendo esse vídeo aqui do canal Drift Outside the Box para você ficar sabendo aí como isso tudo aconteceu. Além de Keiichi Tsuchiya, algo que influenciou muito a fama do E86 foi o mangá de 1995 Initial D. Esse mangá posteriormente virou anime em 1999 e é uma obra da cultura pop que é muito relevante até os dias de hoje, principalmente lá no Japão. O mangá conta a história de Takumi Fujiwara, um jovem que faz entregas de tofu na província de Gunma, no Japão, colocando sua habilidade de pilotagem em prática nas subidas e nas descidas das montanhas. Mantendo a tradição de lançar diferentes versões e carrocerias do Corolla, a quinta geração não foi diferente. A Toyota lançou 2 modelos da plataforma i86. Um desses modelos tinha uma das maiores tendências automotivas da época, que são as famosas pop-up headlights.
tempo bom que não volta mais. Esse modelo foi chamado de Trueno Sprinter. O seu irmão de guerra, que compartilhava a plataforma 86, era chamado de Corolla Levin e ele carregava consigo o design já conhecido de faróis fixos. E por falar em Corolla e Trueno, outro nome muito conhecido para a plataforma 86 é Hachiroku, que virou um apelido ao redor do mundo, mas que em japonês não significa nada mais nada menos que 8 e 6. Ambos os modelos foram oferecidos nas carrocerias tanto hatchback quanto coupé, então se a minha matemática não falha, só aí a gente tem 4 versões de AE86. Trueno Sprinter, que é o modelo com os faróis que sobem e descem, tanto hatchback ou coupé, e o Corolla Levin, que é o modelo com os faróis fixos, também tanto hatchback ou coupé. Além dessas versões, a Toyota resolveu lançar um irmão mais novo do AE86, que era uma versão mais básica, menos luxuosa e muito menos esportiva. Assim nasceu o AE85, um carro que carregava o mesmo design e as mesmas características do AE86, mas não chegava nem perto da esportividade e do luxo que o AE86 podia oferecer. Esse carro serviu até como base para uma piada do anime Initial D, onde um dos personagens compra um AE85 achando que era um AE86 e só depois ele percebe que o carro dele é muito mais fraco do que deveria ser. Essa geração do Corolla também foi exportada para outros países e, como todos os carros, é nessas exportações que a confusão com os nomes começa a acontecer. Então eu vou explicar aqui mais ou menos o que foi adaptado para cada mercado e quais as diferenças na nomenclatura desses carros. Lembra que lá no Japão os Hachiroku, que tinham os faróis que subiam e desciam, se chamavam Trueno Sprinter e os com faróis fixos se chamava Corolla Levin? Lá na Austrália, que recebeu apenas a variação de Corolla Levin hatchback, eles chamavam esse modelo de Sprinter. E assim como o AE85 vendido no Japão, essa versão australiana não tinha diversos itens que as versões do AE86 japonesas tinham, mas mesmo assim eles resolveram manter o nome da plataforma superior nesse carro australiano. Nos Estados Unidos, o AE86 foi chamado de Corolla Sport GTS e sua versão mais barata foi chamada de Corolla Sport SR5. Os dois foram vendidos no formato apenas de Trueno Sprinter, ou seja, com as pop-up headlights, mas eram oferecidos tanto na carroceria coupé ou hatchback. Já a Europa recebeu o carro apenas no formato Corolla Levin, tanto na carroceria coupé ou hatchback, mas por lá eles chamavam o carro apenas de Corolla. O motor utilizado nos AE86 japoneses e europeus é o famoso 4AGE. É um motor eletronicamente injetado de 4 cilindros, 1.6 litros, 16 válvulas, que girava até 7.500 RPM e empurrava 128 cavalos e quase 15 kg-força de torque através de uma transmissão manual de 5 velocidades. Os Estados Unidos receberam uma versão modificada desse motor chamada de 4AGEC, que devido às leis de emissões de gases e de poluição lá dos Estados Unidos, teve sua cavalaria reduzida para 112 cavalos e não chegava nos 14 kg de torque. A versão SR5, que era a versão mais barata dos Estados Unidos, recebeu um motor ainda pior, que com certeza era o pior motor de AE86, que se chamava 4AC. Esse motor, ao invés de ser eletronicamente injetado como os outros, ele era carburado, também era 1.6 litros, mas tinha só 8 válvulas, e ao invés de ser comando duplo de válvulas, ele era comando simples. Durante seus 5 anos de produção, o AE86 não mudou muito. Entre 1983 e 1985, ele foi chamado de Zenki, enquanto de 1985 a 1987 ele foi chamado de Coke. Esse apelido de Zenki e Coke foi explicado no último vídeo dessa série e segue a mesma coisa aqui para o AE86, Zenki sendo algo que significa modelo anterior e Coke modelo atual. As diferenças entre essas versões são coisas básicas, como faróis, lanternas, algum detalhezinho de para-choque e alguns detalhes de interior. Lá no Japão, os AE86 foram vendidos em 3 versões de acabamentos diferentes. A GT e a GTV eram praticamente a mesma coisa, apenas diferenciando no nome devido à carroceria ou coupé ou hatchback respectivamente. Esse modelo era puramente esportivo e não tinha muitos itens de luxo, sendo que seus opcionais eram algumas alterações no body kit, direção hidráulica, teto solar e ar-condicionado. Ele já vinha com um sistema de freio a disco nas 4 rodas de fábrica. Já a versão GT Apex era a versão topo de linha dos AE86. A maioria dos opcionais das versões anteriores já vinha incluso de série e ele ainda tinha algumas coisas mais a oferecer, como piloto automático, vidros e travas elétricas, painel digital, sistema de som da Pioneer, entre outros. Nos Estados Unidos, as diferenças entre as versões GTS e SR5 seguiam as mesmas linhas das diferenças lá do Japão, sendo a GTS muito mais completa e a SR5 muito menos esportiva e muito menos luxuosa. Algumas dessas diferenças eram de kits aerodinâmicos, detalhes no para-choque, detalhes em couro no interior, como nos bancos e no volante, e também vários outros opcionais que não era oferecido na versão SR5, que era a versão mais barata. O fenômeno e a mística por trás desse carro é algo quase que inigualável. A sua relevância no cenário do esporte a motor, a sua relevância na cultura pop
pop, a sua construção simples e eficiente, tração traseira, transmissão manual, capacidade de modificações, isso tudo torna o carro muito cultuado e admirado até hoje. A popularidade do carro é tão grande lá no Japão que existem eventos que reúnem mais de 30 ou 40 E86 e todos vão para a pista ao mesmo tempo, seja para fazer tempo andando reto ou de lado no drift, que é o que a gente tanto gosta aqui no canal. Além disso, existem diversas modificações feitas no carro, tanto para drift quanto para velocidade, inclusive upgrades no motor com kit supercharger, turbo, ou até mesmo swap para motores mais recentes de Corollas de 6ª ou 7ª geração. E algo muito curioso que eu vi na internet também, em fóruns e no YouTube, é que muitos japoneses substituíam totalmente o sistema de injeção eletrônica por carburadores. E não só carburadores normais de carro, mas sim por carburadores de moto. E no começo eu não entendi, eu não via sentido nisso, mas pesquisando bem eu vi que muita gente preferia usar carburador no E86 devido ao tempo de resposta do pedal e também porque eles conseguiam extrair mais potência, né? Dependendo ali do preparador, ele sabe mexer mais no carburador e esses carburadores de moto eram muito utilizados. E também o barulho do carburador junto à rotação máxima de 7.500 RPM davam muito pontos de estilo para quem usava essa configuração na pista. O E86, principalmente no drift, que é o que a gente gosta, sempre vai ter um carinho muito especial por conta de ser o pioneiro dessa modalidade. Apesar de ser um carro antigo e meio limitado tecnicamente, ele é um carro que sempre vai ser muito cultuado e muito adorado devido a todos esses fatores que eu expliquei aqui no vídeo. E algo como a Drift Tax é algo que acontece porque esses carros são utilizados muito no drift e são totalmente destruídos, faz com que o preço desses carros aumente demais. Então, como muita gente quer esse carro e acabaram sobrando poucos por conta do drift, o preço é muito mais elevado, sendo que era um carro que era para ser inicialmente vendido barato aí, né? No Brasil é praticamente impossível a gente ter um, porque eu acho que ninguém é louco o suficiente de gastar tanto assim importando um carrinho desses, mas mesmo nos países onde ele foi lançado, tipo nos Estados Unidos e na Europa, esse carro tem ficado cada vez mais caro devido à sua demanda. Atualmente o Corolla já está na sua 12ª geração. Depois da geração do E86, ele passou a se tornar um carro com um propósito mais urbano, mais confortável, foi passada a sua tração para a dianteira e apesar de terem tido algumas versões esportivas ali na 6ª, na 7ª geração, nada se compara ao que foi o E86. Infelizmente, devido à demanda da população e o que a população em geral quer num carro hoje em dia, vai ser muito difícil a gente ter um Corolla, eu diria praticamente impossível a gente ter um Corolla como foi o E86. O mais perto disso que a gente teve foi o Corolla de 12ª geração hatch, que inicialmente foi lançado com tração dianteira, mas depois foi passado a ter uma versão tração integral. Esse carro nunca chegou no Brasil, infelizmente, mas a gente pode acompanhar ele aí na temporada de 2019 do piloto Frederic Asbo na Fórmula Drift, onde ele usou um desses carros e, de certa maneira ou outra, por conta do entre-eixos curto, ser um carro hatchback, ele se assemelha um pouco ao E86. Mas a gente sabe que nunca vai chegar aos pés. Outro carro que tenta carregar a história do E86 é o Toyota GT86, que é um carro que foi produzido aí em parceria com a Subaru e com a Scion, que tem mais ou menos o mesmo propósito que o E86 tinha na época, que é para ser um carro simples, de tração traseira, confiável, com uma relação peso-potência que faz ele ser pronto para drift desde fábrica, mas não me levem a mal, eu gosto muito do GT86, mas a gente sabe que ele nunca vai ter essa carisma e toda essa mística que o E86 tem por trás. Então é isso, pessoal, esse foi mais um episódio da série As Diferenças que Você Não Sabia. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova aqui nesse canal. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, eu não sei tudo, então eu tive que fazer uma pesquisa extensa para trazer. A fonte eu vou estar deixando aqui na descrição. E se você tem alguma coisa a somar aqui no vídeo, algo que eu deixei de trazer, pode ficar à vontade para deixar aí nos comentários. E também não se esqueça de deixar aquele like para ajudar na divulgação, se inscrever caso ainda não seja inscrito e deixa aqui também sugestões dos próximos carros que a gente pode fazer. Eu tava pensando no 350Z, que é um carro que tem uma história aí bem legal também, ou quem sabe vir para os carros nacionais, falar do Chevette, do Ômega, mas vocês que mandam. Então até a próxima, quarta-feira a gente já volta a ver o Chevette aqui no canal e tamo junto. Valeu e até mais!